Seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus pelo privilégio que Deus tem nos concedido de estarmos buscando em Deus a condução e a direção do seu maravilhoso Espírito Santo. Eu quero louvar a Deus por mais uma oportunidade que Deus tem concedido de estarmos buscando nele a condução e a direção do seu Espírito Santo. Para nós é sempre um privilégio estar buscando em Deus a orientação do seu Espírito. E desta feita quero compartilhar com nossos ouvintes, amigos, parceiros, que meditaremos na palavra de Deus, Gálatas capítulo 5, onde o apóstolo Paulo escreve aos irmãos que estavam na Galácia, trazendo a eles uma orientação sobre a obra da carne e o fruto do Espírito. Isso é importante, que em Gálatas 5 o apóstolo Paulo ele aborda o importante tema da carne e do Espírito e nos exorta a viver pelo Espírito, já que quem segue o curso da carne, segundo a Bíblia, morrerá. Então, nesse capítulo 5, Paulo ele defende de forma enérgica a liberdade que foi dada aos cristãos em Cristo. Ele ensina que não importa o que aconteça, nós devemos permanecer debaixo da graça de Deus. Traz esse entendimento aos irmãos que estão vivendo na Galácia. No entanto, ele adverte que essa liberdade ela não pode ser protesto para a prática do pecado. A liberdade em Jesus Cristo ela deve ser dirigida pelo Espírito Santo e nós devemos ser guiados por ele. Por fim, de forma bem didática, ele traz uma lista apresentando quais são as obras da carne e quais são o fruto do Espírito. Então ele traz essa lista mostrando em Gálatas 5, 19 e 26, Paulo ele admoesta os crentes de Gálatas a viverem no Espírito, para que os desejos da carne não venham a tornar-se satisfeitos. Ele prova que os desejos do Espírito e os desejos da carne se opõem de modo direto um ao outro. E aquele que é dirigido pelo Espírito, ele não está mais sob o jugo que leva à sujeição da carne, como apontado em Gálatas 5,19, o serviço do amor, ao qual os crentes de Gálatas eles foram admoestados a realizar. Não era banal o amor, ou observe o pensamento humano, era um amor divino. Para atingir esse tipo de amor, era preciso viver numa intimidade indispensável com Deus. Paulo ele explica, e é bem explicado isso neste cenário, como andar no Espírito. E o próprio Paulo diz: andai no Espírito. Paulo ele implica uma ordem nova. Contudo, essa ordem ela é associada ao contexto. Digo, no entanto, andai em Espírito. Observe que o verso 16 desse mesmo capítulo, ele admoesta os irmãos: andai em Espírito. A palavra grega que é traduzida por andai, peripateo, é uma palavra usual no Novo Testamento. Nos evangelhos sinóticos, por exemplo, ela é utilizada especialmente em entendimento, olha só, exato. No evangelho de João e Apocalipse, em Atos, ela possui usualmente o significado
dessa palavra, desses textos, né? Claramente, ele usa esse termos em Atos e possui usualmente o significado exato dessa palavra. Então observe que nos escritos de Paulo, ele constantemente é utilizado com um aspecto alegórico, significando viver ou portar-se. É importante isso, que é conduzir-se para andar nessa vida de amor. Os Gálatas, ele tem de agir pelo Espírito. Então observe que neste cenário, o Espírito, pneuma, ele não se refere ao Espírito humano e nem sequer ao Espírito divino do ponto de vista separado um do outro. Porém, ao Espírito de Deus, quando ele habita o Espírito do ser humano, o homem interior do fiel, ele tende a estar sobre a energia motivadora e capacitadora do Espírito Santo. Isso está em oposição à absoluta com a vida fora de Cristo, que era motivada pelo desejo da carne. Esta vida recém-adquirida, vivida, observe que essa vida ela pode ser vivida permanentemente na dependência do Espírito e a possibilitada pela manifestação da carência, né, particular a Deus. Então Paulo ele traz essa advertência aos irmãos que precisamos realmente ser conduzidos, ter essa autodependência do Espírito Santo, vai nos possibilitando realmente uma manifestação, né, dessa carência particular. Todo ser humano ele tem essa carência realmente da presença de Deus. É uma busca incansável, insaciável. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós somos despertados pelo Espírito Santo de querer conhecer Deus. O Espírito nos transporta para esta dimensão que vai muito além do nosso entendimento. E ele nos revela, ele nos coloca nessa condição de entender realmente essa esfera dimensional, essa esfera que nos transporta para um mundo metafísico, espiritual, realmente. É conduzido, é obra do Espírito Santo. Só quem prova isso é quem é conduzido, dirigido pelo Espírito Santo. Então Paulo ele apresenta aqui um novo nascimento. Antes de viver em tamanha intimidade individual, tem de primeiro experimentar a conversão. Esta é a dupla inquietação de Paulo. O apóstolo ele preferiu mencionar a exigente disciplina do viver pelo Espírito. E não cumprireis a concupiscência da carne. O verso 16, Paulo mostra isso. Então há uma carência realmente de vivermos pelo Espírito, de sermos guiados pelo Espírito. E no momento em que o homem de fé ele vive e anda pelo Espírito, duas mudanças acontecem na vida desse homem. A primeira, a concupiscência, ela não é satisfeita. Se nós realmente andarmos, viver e andar pelo Espírito, essa concupiscência, ela não é satisfeita. A segunda,
A vida do fiel, ela reproduz o fruto do Espírito. Então, se andarmos no Espírito, nós vamos produzir frutos do Espírito. A confirmação da sua explicação, Paulo ele sublinha a hostilidade completa e absoluta entre a carne e o Espírito. O verso 17 deixa isso bem claro. Paulo ele usa o versículo 17 para fundamentar a exposição feita no versículo precedente. Como a gente entende isto? Os desejos da carne, eles não serão satisfeitos se o fiel viver pelo Espírito, visto que a vida pelo Espírito ela é completamente oposta à forma de vida pela carne. O viver e andar no Espírito traz-nos os frutos. Nós vamos realmente apresentar os frutos do Espírito. E se nós vivermos realmente no Espírito e produzirmos os frutos do Espírito, e esses frutos são realmente o oposto à obra da carne, aonde a obra da carne nós entendemos que é lascívia, morte, engano e outras que Paulo cita nesse texto, aonde o fruto do Espírito é gozo, paz, longanimidade. Então nós vamos ver claramente aquele que é conduzido, dirigido pelo Espírito, ele tem algo maior e melhor a desfrutar. Uma vida no Espírito, de experiências, uma vida que realmente glorifica o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo ele enfatiza aos irmãos que eles devem realmente viver no Espírito. Nós, como cristãos que experimentamos, que nascemos de novo, que vivemos no Espírito, andamos no Espírito, nós vamos andar de novidade de vida. O Espírito Santo ele tem algo extraordinário de Deus para nos revelar. Esse Espírito que nos revela, que nos ensina, que nos conduz, que intercede, que está ao nosso lado. O Espírito Santo está nos convencendo a cada dia, está trazendo uma noção de reino para nós. Então Paulo adverte aos irmãos: andem no Espírito, vivam no Espírito, desfrutem daquilo que o Espírito Santo tem a revelar a vocês. Uma vida no Espírito é uma vida cheia de eu vou usar esse termo, de alegria, de grandes expectativas, grandes realizações, revelações de Deus para nós. Imagine você, um ser humano cheio de limitações, mas o Espírito te revelar algo incalculável. O Espírito Santo nos transportar para uma dimensão que vai muito além do nosso pensamento. Sentir a presença de Deus em nós. O Espírito Santo nos revelar as profundezas de Deus. Como seres limitados, mas com uma capacidade fora do comum de entender o processo da grandiosidade dessa obra de Deus em nós, efetuada em nós, para uma vivência de experiências com Deus. Só o fato de nós sermos templos, santuários de Deus, isso traz para nós uma
um privilégio que vai além da nossa capacidade como ser humanos de dimensionar isso. Então, e sem falar na liberdade que é nos dada. Uma liberdade não para viver no pecado. O próprio Paulo ele nos adverte que nós não devemos fazer mau uso dessa liberdade. É saber que a liberdade ela não pode ser um pretexto para a prática do pecado, mas que a liberdade que temos é realmente para servir, porque nós fomos libertos da condenação, do pecado e do juízo. Então a liberdade que temos não seja ela pretexto para pecar, mas que usamos dessa liberdade para servir. É essa liberdade que Cristo nos proporciona para servirmos a Deus. E essa liberdade ela é concedida pelo Espírito Santo. Então, seja livre. Use dessa liberdade que te privava antes, te trazia condenação. Hoje ele te libertou da justiça e do juízo, da condenação. Hoje você é livre. Use essa liberdade para servir, para adorar o Senhor, para oferecer a Ele o seu melhor louvor, o seu melhor culto. Como diz o salmista, entre nos seus átrios com ações de graça, louvando a Deus e agradecendo a Ele, porque você hoje é livre e você serve a Deus com alegria, você serve a Deus com liberdade. Porque aonde o Espírito Santo de Deus está, aí há liberdade para nós adorarmos ao Senhor. Querido, eu espero que esta palavra de reflexão ela possa inundar o seu coração, que você possa compreender a obra da carne e o fruto do Espírito, aonde um cenário que nos conduziria à morte, e hoje nós estamos desfrutando de um cenário onde Cristo Jesus nos proporciona vida, e como diz a palavra de Deus, vida em abundância. Que Deus te abençoe. Quero fazer um convite especial a você que ainda não é inscrito nesse canal, que você possa se inscrever, você possa compartilhar a palavra de Deus, comente, deixa o seu like, o seu joinha, o seu gostei, e ajuda-nos a divulgar o reino de Deus. Estamos vivendo nos dias difíceis, dias trabalhosos, aonde só a palavra de Deus ela possa trazer um refrigério para os corações, para almas que estão feridas, abatidas, mas o Espírito Santo ele pode trazer um bálsamo e um refrigério para a sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome do